Olá, querido. Seja bem-vindo à nossa sala de estudo. E hoje nós estaremos aqui trazendo para vocês um estudo online e dando continuidade e sequência a tudo aquilo que nós já havíamos estudado. Esse projeto é um projeto de estudo online para que você possa acompanhar aí da sua casa. E hoje nós estaremos trazendo para vocês esse estudo da palavra baseado na nossa revistinha, a revistinha de estudo que nós já havíamos dado. Então, gostaria de dizer para vocês que esse projeto de estudo, que está sendo feito aqui nessa sala de estudo, será ministrado por mim e também por diversas outras pessoas, outros convidados que estarão trazendo também outros estudos para que possa abençoar a sua vida. E eu gostaria de dizer para vocês que esse estudo será ministrado toda terça-feira às 20 horas, para que você possa acompanhar direitinho aí da sua casa. Então vamos dar início aqui, uma introdução que eu quero trazer para os amados a respeito sobre a Bíblia. A Bíblia, é verdade que é um livro, um dos livros mais lidos em todo o planeta. Você precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse livro. E eu achei interessante nós iniciarmos com essa introdução, porque todos os estudos que nós traremos para você, você terá que consultar a Bíblia, você terá que ler a Bíblia. Então a Bíblia, irmãos, vai ser a nossa bússola, o nosso guia. Na verdade, são os ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo, para as nossas vidas. E eu quero iniciar com uma pergunta. Algumas perguntas, aliás, perguntas interessantes e intrigantes para a nossa vida. A primeira pergunta é: a Bíblia é a palavra de Deus? Eu gostaria que você refletisse sobre isso e você mesmo fosse se respondendo aí. Existe nela alguma mensagem para a minha vida? Por que a mensagem da Bíblia é tão eficaz? Por que a palavra de Deus transforma tantas vidas e convence o homem de que ele precisa mudar? Afinal, queridos, o que a Bíblia representa para a nossa humanidade? É alguma dessas coisas que eu quero trazer para os amados no dia de hoje, baseado na palavra de Deus, que está lá em 2 Timóteo 3,16, que fala assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar de maneira certa de viver. Queridos, tudo que Deus desejou e tudo que Ele queria falar para nós está aqui, está contido aqui nesse livro abençoado, porque a Bíblia, ela é a revelação completa e definitiva da palavra de Deus para as nossas vidas. É o que Deus queria falar conosco, está tudo contido aqui. E eu trouxe aqui algumas evidências para que você possa ficar bem certo disso, de que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. E a primeira evidência que eu pude destacar é o seguinte: a Bíblia possui harmonia e unidade. Queridos, a Bíblia, ela é escrita de forma completamente harmônica. Não existe nada que contradiga em qualquer parte da Bíblia o que foi escrito e o que foi revelado. A coerência de pensamento que Deus transcorre de forma uniforme e coerente é reveladora. E dentro de tudo que está contido na Bíblia, escrito na Bíblia, nós temos a impressão
de mesmo que ela tenha sido escrita por cerca de quase 40 autores, vem nos parecer que só existe um autor. Realmente, só existe um autor, porque todos os 40 autores que foram inspirados por Deus, os seus pensamentos, as suas colocações, batem de forma uniforme e de forma harmônica. E essa é uma evidência de que a palavra de Deus é realmente a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. A segunda evidência que eu pude destacar é que Jesus, ele testemunhou através da palavra e tomou como base de ensino a sua pregação. Nós podemos ver lá em Lucas 4,16 e também em Marcos 1,21. Depois você dá uma olhadinha lá, lê que Jesus, ele ensinava nas sinagogas usando a palavra de Deus, usando mensagens que já haviam sido escritas. Ele se baseava por essa palavra. Nós podemos ver aqui em Marcos 1,21, dizendo assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele na sinagoga, ali ensinava. Se a prova de que Jesus, ele ensinava dentro das sinagogas usando a Bíblia. Outra evidência, meu querido, é quando Jesus ele foi tentado pelo diabo. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto e ele usou o quê para combater os argumentos do diabo? Ele usou a própria palavra. A palavra que está em Mateus 4, versículo 3 e 4, que diz assim: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, nós podemos comprovar mais uma vez que Jesus estava usando da palavra, a palavra de Deus. Podemos saber também que temos o testemunho do Espírito Santo, o Espírito Santo em nós. Como o homem pode ter certeza da sua filiação divina e da sua salvação? Somente através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, queridos. E nós podemos ler lá em Romanos 8,16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muitas das vezes pode estar pensando que você lê a palavra, que você tenta entender a palavra, mas que você não entende nada. Eu quero te dizer que existe uma pessoa que pode te ajudar. E essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, ele traz sabedoria, ele traz clareza para sua mente, para que você possa entender tudo que está escrito na palavra de Deus. E nós podemos também comprovar com mais uma evidência, que é a ciência. A ciência, ela confirma a verdade da Bíblia. Como, por exemplo, nós podemos citar aqui uma passagem lá no livro de Jó. Jó, um homem temente a Deus, e ele afirmou lá em Jó, capítulo 26, versículo 7, o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre um nada. Queridos, ele estava dizendo aqui nesse versículo que a terra estava suspensa sobre o nada. E isso
ele teve como revelação, porque foi exatamente há 1500 anos antes de Cristo e antes de toda a ciência ter feito qualquer estudo a respeito disso. Então nós temos mais uma vez a comprovação de que essa palavra é inspirada somente por Deus, somente pelo meio da revelação que Jó poderia ter escrito esse versículo. Outro versículo também dito por Isaías, há mais de 1500 anos, aliás, há mais de 1000 anos, antes da ciência moderna já ter afirmado a respeito disso, de que a Terra era redonda, Isaías afirmou lá em Isaías 40, 22. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Quando Isaías fala sobre o globo da terra, ele está afirmando que a terra era redonda. E ele também não tinha como saber disto, a não ser pelo meio de revelação. Podemos também ter outras evidências, queridos, através da arqueologia, através de muitas descobertas que foram feitas e que nós podemos depois procurar e pesquisar a respeito disto mais profundamente. E eu gostaria também de trazer uma outra pergunta. Por que Deus quis que a sua palavra fosse escrita para nós? No nosso próximo vídeo, nós vamos estar discorrendo a respeito dessa pergunta. E agora, eu quero trazer para vocês algumas curiosidades sobre a Bíblia. Eu pude escrever aqui algumas curiosidades interessantes e eu gostaria de passar para vocês. Mas antes disso, eu queria mostrar uma coisinha para os irmãos. Eu havia comprado, uma surpresinha para nós e não deu tempo hábil de poder mostrar a respeito disso. Veja aqui, queridos, eu comprei um quadro onde eu tenho feito alguns estudos, algumas anotações, e eu gostaria de falar para vocês a respeito de algumas curiosidades que eu destaquei aqui para que os amados pudessem acompanhar comigo. Eu destaquei aqui, queridos, que a Bíblia, a palavra Bíblia, ela vem do grego. Ela vem do grego biblion, que significa livro. Não sei se você sabe disso. E que a palavra Bíblia é o plural dessa palavra biblion, do grego, e que significa livros. Então, nós podemos concluir que Bíblia significa conjunto de livros, onde existe somente um autor, que é o nosso Deus. E o Deus Todo-Poderoso inspirou mais ou menos 40 autores que foram usados para descrever tudo que nela contém. Podemos destacar também que o assunto central da Bíblia é Jesus, sendo que a Bíblia é o livro mais editado e mais vendido em todo o mundo, rompendo gerações e gerações com a mesma mensagem. Então, queridos, essa é mais uma veracidade da palavra de Deus para a sua vida, porque ela rompe as barreiras de gerações. Ela rompe barreiras dos tempos, porque ela continua sendo atual. A palavra de Deus, a Bíblia, que tem 66 livros no seu total, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, mesmo que ela tenha sido escrita há mais ou menos 1600 anos, ela continua sendo atual para as nossas vidas. E eu posso dizer, que
os 5 primeiros livros da Bíblia, elas formam o Pentateuco. O Pentateuco foi escrito por Moisés. E esses 5 livros primeiros da Bíblia, verdade, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, eles formam o Pentateuco, que quer dizer 5 seções, 5 livros. Nós podemos dizer também que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, salvo algumas passagens em Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritos em aramaico. Já no Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Inicialmente, a Bíblia não era dividida em capítulos e nem em versículos. Não sei se vocês sabiam desse detalhe. A palavra de Deus ela foi escrita no pergaminho, mas de forma contínua, sem ponto, sem vírgula, sem nenhum tipo de pontuação, sem divisões. E isso, irmãos, porque o pergaminho naquela época era um material muito caro. E para que eles pudessem economizar, né, as folhas dos pergaminhos, eles não podiam dar espaços. Então ela foi escrita de forma contínua, sem intervalos. E mais tarde que isso aconteceu. Isso veio acontecer em 1250 anos depois de Cristo, pelo cardeal Hugo. Ele era um monge dominicano e ele é que conseguiu iniciar essa divisão da Bíblia. Nenhum dos livros da Bíblia recebe algum título no período que foram escritos. Somente anos depois já estavam circulando. A primeira Bíblia em português, não sei se vocês sabem, ela foi impressa no ano de 1748. E a sua tradução foi feita através da Vulgata Latina. No ano de 1250, o cardeal Caro dividiu em capítulos e em 1550, Robert Stevens dividiu em versículos. Então, queridos, essas são algumas curiosidades que eu estou trazendo para você no nosso estudo de hoje. E também algo interessante aqui que eu descobri, que na Alemanha existia uma Bíblia em uma biblioteca que ela era escrita em 470 folhas de palmeiras. Olha que interessante, verdade? E eu quero destacar, meus queridos, que nesse livro precioso que Deus deixou para nós, há 3.573 promessas que você pode ter certeza que elas foram declaradas para a sua vida. Que nós possamos, a cada dia mais, nos empenhar em estudar a palavra de Deus. E eu gostaria de deixar aqui uma pergunta final para você, para que você possa responder. Gostaria que você respondesse essa pergunta. Que importância tem a Bíblia para a humanidade? Reflita sobre isso. E depois eu gostaria que você me respondesse a respeito dessa pergunta. Hoje eu gostaria de já estar finalizando essa introdução, essa pequena introdução sobre o nosso estudo, e que você possa se empenhar a cada dia mais no estudo da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ela é um ensinamento de muitas verdades, de muitas coisas que nós precisamos aprender, mas não só lendo, mas praticando, que você possa a cada dia mais entender
o que Deus quer revelar para a sua vida. Peça a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele estará abrindo a sua mente, te dando inteligência, sabedoria, para que você possa cada dia mais, durante os nossos estudos, entender mais um pouquinho do que está escrito aqui nessa palavra, que é a bússola para a nossa vida. Meu querido, fique com Deus. Hoje eu quero desejar uma noite de paz, de alegria, e que você seja muito abençoado, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer, porque o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a nossa fortaleza, fortaleza para as nossas vidas. Que através, Senhor, do estudo da Tua Palavra que serão ministradas a partir de hoje, os Teus filhos possam ser abençoados, que eles possam ser visitados pelo Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, o Espírito Santo que nos conduz a pastos verdejantes, o Espírito Santo que nos conduz a toda e única verdade que está contida aqui na Tua Palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um nesse momento. Fortalece, Senhor. Dá vigor, sustenta os Teus filhos em tudo, Pai, para que eles possam usufruir da paz que excede todo entendimento e que o Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Querido, boa noite para você, seja abençoado. Um beijo no coração.